Fala pessoal, continuando aqui com o nosso curso. É, Quando a gente fala sobre padrões de projeto, várias dúvidas vêm à mente quando a gente está aprendendo. Em primeiro lugar, quais são os padrões de projeto, tá? Quais padrões de projeto a gente segue, tá? A comunidade de PHP no geral segue o padrão de projeto da Gangue dos Quatro, tá? Gang of Four. E eles definiram 24 padrões de projeto. Esses 24 padrões de projeto são definidos entre três categorias de criação, estrutural e comportamental. E essas três categorias, tá, ainda são divididas entre dois escopos, que é o escopo de classe e o escopo de objeto. Dessas aulas eu não vou trabalhar tanto com escopo e definir padrão, não, tá? Eu vou apresentar dois padrões de projeto, na verdade a ideia é a gente ter uma introdução, tá? A esse nível de organização, tá? E o foco é porque a gente deve programar para uma interface e não para uma implementação. A grande questão parece muito bonito eu falando, tá? E pode até querer confundir um pouco, tá? Mas vamos focar no estudo prático, tá? E nesse vídeo eu quero deixar claro o que é uma interface na visão do que nós vamos estudar. Uma interface, ela visa definir a estrutura de uma classe, quais métodos ou atributos ela tem que ter, tá? É por isso que às vezes a gente fala assim que a interface ela é um contrato. Eu vejo muito isso e assim, às vezes eu vejo alguém comentando ou no Facebook, em qualquer outro lugar, o que é uma interface? Alguém comenta embaixo, uma interface é um contrato. E cara, às vezes, não faço isso com todo mundo, mas uma pessoa ou outra eu procuro levantar o que é, por que ela tá falando isso, tá? Se ela tem, às vezes, base, às vezes eu procuro o Git da pessoa, às vezes eu não encontro um GitHub da pessoa. E eu subentendo que realmente ela não sabe o que ela tá falando. Ela tá escrevendo aquilo porque ela ouviu alguém falando e ela acha que isso explica, isso resolve tudo, tá? Na verdade, ela é um contrato por conta disso, porque quando você informa que você está aceitando aquele tipo de classe, você só está aceitando classes que implementam aquela interface, você está dizendo que você sabe que aquela classe implementa aquele objeto, tá? Mas assim, na verdade, muitas vezes isso não é verdade. Poxa, Eric, como assim, cara? Você tá falando besteira, tá? Tem uma regra, tá? A letra I do Solid que fala sobre segregação de interface. Fala sobre a gente não forçar um método a aceitar uma interface, implementar uma interface e forçar a ter um método que ele não precisa, tá? Existem muitos casos aí em que, cadê meu Sublime? Aqui. Em que, por exemplo, o camarada vai lá, cria a classe, tá? Que eu vou dar só um exemplo básico, não vou nem salvar em interface. Opa, classe aqui A e implementa a interface letters. Aí aqui, ó, ele é obrigado a criar uma classe pública function get, tá? E na verdade essa classe não precisa desse método. Então o que ele faz aqui? Not exception, tá? Method not allowed. Ele faz isso aqui, ó, tá? Quer dizer, ele chama o método e lança uma exceção se o método for chamado, tá? E isso é uma clara quebra de uma regra de Solid chamada Interface Segregation. Essa interface, ele está implementando uma interface que ele não deveria implementar. Essa interface tem que ser quebrada em partes menores para isso não acontecer,
tá? Isso acaba criando problema de organização quando a gente vai usar algum código, alguma classe, tá? A gente vai usar um objeto que está implementando uma interface e a gente está acreditando que aquele método está sendo chamado, ou seja, você está quebrando a confiança, você está quebrando o contrato. Isso não pode acontecer, tá? E então, assim, quando a gente fala interface, esquece às vezes isso, tá? Implements, a palavra implements e a palavra interface. E entende no contexto que eu estou passando, tá? Que interface, quando eu falo aqui sobre estruturar as coisas, ela fala exatamente isso, estruturar as coisas, tá? Quando eu falo nisso, tá? Eu não estou falando exatamente da palavra-chave interface que é usada para criar uma interface, tá? Aquele carinha que vem aqui e faz assim, ó, interface, letters, tá? Eu estou falando de uma classe que vai te ajudar, te forçar a implementar métodos, tá? Pode ser uma abstract class. Tá? Se ela tiver métodos abstratos. Muitos padrões de projeto usam classes abstratas em vez de interface. Então a gente passa num contexto geral para você, tá bom? Para você entender isso. Outro ponto importante aqui é sobre a estrutura de arquivos que eu vou usar, tá? Eu criei aqui, ó, um diretório src. Eu criei aqui uma classe, um arquivo HTML com uma classe já criada. Eu criei aqui o meu composer JSON. Eu estou simplesmente implementando uma APSR4 com o WebDevBR HTML, com esse namespace criado que eu estou usando aqui para o autoload. Estou subentendendo que você sabe o que é autoload, que você sabe criar uma classe com namespace. E eu criei aqui, ó, um arquivo run. Esse arquivo run vai ser onde eu vou rodar os nossos exemplos, tá? Eu estou aqui com o meu arquivo composer.json, eu também adicionei o Code Sniffer aqui, e o Code Sniffer, todo final de aula, eu vou rodar o Code Sniffer na aplicação para se adequar antes de fazer o commit, tá bom? Eu acho que é isso, tá? Se você, de repente, quiser mais informação, depois eu abasteço o arquivo readme aqui, que vai estar disponível no GitHub também. Esse link deve estar disponível em algum lugar, ou em cima, ou embaixo, em algum lugar está disponível esse link para você. E eu vou depois abastecer esse arquivo readme com um link da Wikipedia, tá? Onde fala sobre esse assunto, sobre a gangue dos quatro, e fala sobre todos os padrões de projeto disponíveis. Tem exemplos, alguns exemplos tem com PHP, mas a maioria dos exemplos tem em outras linguagens, tá? Principalmente Java. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou posta nos comentários, ou pode me procurar, tá? Pode fazer um cadastrozinho lá no WebDevBR e pedir um suporte por lá, que eu com certeza vou ajudar, tá? Você não precisa ter um curso pago para pedir ajuda, não. Pode pedir ajuda lá, que eu com certeza vou, se eu puder, eu vou ajudar sim, com certeza, tá bom? Então é isso. Até a nossa próxima aula, quando a gente finalmente vai começar a colocar a mão na massa. Até lá e tchau, tchau.